Hoje então o tema vai ser muito legal. O tema é sobre como nós pensamos, qual é o raciocínio para que nós possamos indicar um tratamento para um casal que nos procura com dificuldade para conseguir engravidar. Na semana passada então nós falamos sobre os exames, como fazer, quais são os exames que devem ser feitos, qual é o raciocínio para chegar a uma hipótese diagnóstica das causas de infertilidade e agora não adianta só ter o diagnóstico da causa, mas eu preciso definir uma conduta. E antes de definir uma conduta clara, eu quero contar para vocês normalmente como é a história natural do casal que sofre de dificuldade de conseguir engravidar. Eu chamo isso de a novela da infertilidade. Por quê? Porque muitas vezes, o casal tem dificuldade para conseguir engravidar, não demora para procurar algum tipo de ajuda, até mesmo pela crença de que vai conseguir ter uma gestação espontânea, e lembrando lá das nossas fases do luto ou a negação, que possa haver algum tipo de problema. E quando resolve procurar ajuda, nem sempre a primeira ajuda é com o médico, nem sempre a primeira ajuda é com o profissional especialista em reprodução. E às vezes até a primeira ajuda vai ser para uma amiga, vai ser para alguma parente ou para a internet. E para falar, olha, eu estou com dificuldade de conseguir engravidar, esperando alguma palavra de apoio, e recebe a palavra, desencana, você está muito estressada, né? E aquela famosa frase, desencana que engravida, isso gera um estresse gigantesco, né? E faz com que o casal aí sim vá procurar a ajuda de um profissional. A grande maioria das vezes, o primeiro profissional a atender um casal com dificuldade de conseguir engravidar é o ginecologista geral, e onde o casal vem com alguma dificuldade e às vezes ele pede alguns exames e não identifica a causa e fala assim, olha, não, tá tudo bem, tenta mais um pouco, tá tudo bem, tenta mais um pouco, não fique estressada, você não tá conseguindo engravidar porque você tá muito nervosa. E são frases que machucam bastante e eu percebo todos os dias a dificuldade que as pessoas têm de entender que a infertilidade é uma doença, assim como tantas outras doenças que a medicina tem. E para toda doença existe um protocolo de rotina de investigação diagnóstica e uma conduta. E é isso que nós temos que fazer. Então, quando nós atendemos um casal com dificuldade para conseguir engravidar, nós temos que seguir um roteiro. E esse roteiro começa, primeiro, em ouvir a história e confirmar e dar o diagnóstico de infertilidade. Vou reforçar mais uma vez e reforçarei sempre. Para dar o diagnóstico de infertilidade ao casal, eu não preciso de nenhum exame. Basta dizer que o casal está tentando engravidar há mais de um ano sem sucesso, que é suficiente para que eu possa concluir e dar o diagnóstico de infertilidade. Lembrando que infertilidade não é a incapacidade para conseguir uma gravidez, mas apenas a dificuldade para conseguir engravidar. Visto que o casal tem infertilidade, visto que o casal já tentou engravidar por mais de um ano sem sucesso, eu vou pedir exames para tentar definir a causa. E com o diagnóstico da causa da infertilidade, eu preciso definir uma conduta. E a conduta deve ser algum modelo terapêutico para ajudar o casal a conseguir uma gestação. Se possível, de forma breve. Então, a investigação deve ser breve, a investigação deve ser rápida. Eu não posso pedir um exame de cada vez, não. O casal vem, conta a história, fala que não conseguir engravidar. Eu peço exames para o casal, para o marido e para a esposa, chega uma hipótese diagnóstica e preciso definir uma conduta. Eu preciso responder ao casal, pautado naquilo que eu fiz durante a minha investigação, qual é o tratamento que deve ser feito para que o casal possa buscar a sua gravidez, certo? Então, esse é o raciocínio inicial. O Dr. Luiz Volpato, que legal, que bom que o senhor está aí. Então, o raciocínio inicial, eu preciso criar uma hipótese diagnóstica e definir uma conduta. É extremamente importante que antes de definir uma conduta, o médico responda 4 questões. Essas 4 questões serão os pilares para que nós possamos estruturar o raciocínio da indicação do tratamento. A primeira questão é muito fácil de ser respondida. Qual é a idade da mulher? A segunda questão, qual é o tempo de infertilidade? Há quanto tempo o casal está tentando engravidar? Terceira questão, qual é a causa da infertilidade? Então, o que está dificultando o casal a conseguir engravidar? Então, qual é a idade da mulher? Qual é o tempo de infertilidade? Qual é a causa da infertilidade? Quarta questão, qual é a reserva ovariana da mulher? Respondidas essas 4 questões, eu vou definir uma conduta. Eu não posso definir uma conduta sem
sem responder essas 4 questões. Eu quero explicar um pouquinho detalhadamente o porquê disso. Talvez fique um pouco mais claro para vocês o propósito em ser cuidadoso em responder essas questões. A primeira pergunta a ser respondida, que é qual é a idade da mulher, ela é óbvia ao meu ver. Por quê? É muito diferente quando eu atendo uma mulher de 25 anos com dificuldade para engravidar e outra de 45 anos que ainda deseja ser mãe. As condições biológicas são completamente diferentes. O nosso tempo para ação também é completamente diferente. Uma menina de 25 anos tem um potencial reprodutivo. Uma mulher de 45 anos tem outro potencial reprodutivo. Então, não basta olhar para a causa da infertilidade sem olhar para a idade da mulher. E daqui a pouco eu vou tentar deixar as coisas um pouquinho mais claras. A segunda pergunta, qual é o tempo de infertilidade? É fundamental. Hoje mesmo eu atendi uma menina de 25 anos e ela tenta engravidar há 6 anos. Ela tenta engravidar desde quando ela tinha 19 anos de idade. Então, eu jamais vou dizer a essa menina que ela tem para ela ficar tranquila, para ela não se estressar, porque ela é jovem. Eu digo, poxa, se você é jovem e tenta há tanto tempo assim, possivelmente algum fator grave esteja atrapalhando vocês a conseguir engravidar. E será minha responsabilidade tentar descobrir por quê. Mesmo mulheres, às vezes, com uma idade mais avançada, pegamos uma mulher de 39 anos de idade e ela tenta apenas 3 meses, o raciocínio ele é completamente diferente. Eu coloquei no Stories dessa semana um exemplo de um caso de uma mulher de 39 anos, 37 ou 39 anos, tinha o diagnóstico de endometriose e entrou em contato comigo porque queria fazer um tratamento de fertilização in vitro por conta do diagnóstico, por tudo que ela já tinha lido, ouvido falar e até mesmo por indicações médicas. E ela me disse que sequer havia iniciado a tentar engravidar. Eu falei, não, você não tem indicação de fazer tratamento. E batata, no primeiro mês ela conseguiu engravidar naturalmente. Então, o raciocínio, a forma de pensar e agir muda completamente quando nós temos o tempo de infertilidade. E essa frase ela é importante também para casais com infertilidade sem causa aparente. Sabe quando o casal faz vários exames e não consegue identificar a causa? Isso é muito comum. Casais que rodam entre ginecologistas falando, poxa, ninguém acha minha causa, dizem que eu não tenho problema nenhum, eu não tenho nenhum problema para conseguir engravidar. É claro que tem, você não engravida há 3 anos. Então o tempo de infertilidade também é um norteador de condutas. Ele define condutas assim como a idade da mulher, assim como a causa da infertilidade. Então, como foi na live da semana passada, eu tenho que tentar responder por que o casal não engravida. Ah, então você não engravida porque existe um fator masculino, não engravida porque tem endometriose, tem um fator tubário, tem um fator uterino, tem anovulação. Eu preciso tentar saber por que o casal também não está conseguindo engravidar. E é também extremamente importante responder a 4ª questão, que é qual é a reserva ovariana da mulher. Saber a reserva ovariana da mulher me dá o prazo para que eu possa saber quanto tempo eu tenho para poder agir. Quanto tempo eu tenho? Saber o prazo é fundamental. É a mesma coisa que você está lá no seu trabalho e seu chefe te pede um relatório para fazer e não te fala o prazo. Se ele não te fala o prazo, você vai fazer aquele relatório devagar, sem pressa, né? Agora, e vai colocar aquele assunto dentro da sua rotina do dia a dia. Agora, se ele coloca um prazo para você, dependendo do prazo que ele te colocar, aquele assunto vira prioridade. Aquele relatório que ele entregou vira prioridade para suas ações. Hoje, eu tive um outro caso, que eu já acompanho há um bom tempo, de uma menina de 27 anos, que me procurou na época com essa idade, com um fator masculino, tudo mostrava que o problema era masculino, e quando nós fomos responder essa pergunta da reserva ovariana, vimos que ela estava à beira da menopausa. E eu fui e só pedi os exames para a reserva ovariana porque isso tem que ser sistemático. Não pode ser aleatório. Essa resposta não deve ser aleatória, tem que ser sistemático. Toda paciente com dificuldade para conseguir engravidar tem que ter a sua reserva ovariana medida. E lá eu expliquei como medir a reserva ovariana. Contagem dos folículos antrais, FSH, estradiol basal e hormônio antimileriano. E essa menina que eu pedi sistematicamente, quando voltou, eu vi que ela estava à beira da menopausa. E nós estamos tendo muita dificuldade para conseguir fazer com que ela seja mãe. E aquilo passou a ser prioridade da vida dela e é isso que eles vêm buscando até agora. Então, eu tenho que responder essas 4 perguntas. Quando eu respondo essas 4 perguntas, eu consigo raciocinar para poder indicar um tratamento. Se eu apenas respondo a causa da infertilidade, existe um grande risco de dar uma conduta equivocada. Eu tenho um grande risco de cometer algum
algum equívoco. Daqui a pouco eu vou citar algumas perguntas que eu recebi no Stories dessa semana e aí a gente vai trabalhar com alguns exercícios práticos para que vocês consigam entender. Então, fiquem até o final porque eu vou trazer muita teoria e no final eu vou tentar colocar um pouquinho mais de prática para responder. Então, aproveitem agora, a Joyce e a Larissa estão aqui para anotar as perguntas. Se tiverem alguma dúvida em relação ao tratamento que seria melhor para você, coloquem aqui que daqui a pouco a gente faz um raciocínio prático de como deve ser. Agora, se vocês colocarem uma pergunta agora, coloquem, qual é o melhor, um exemplo, qual é o melhor tratamento para o meu caso? Eu tenho 37 anos, meu médico fala que eu tenho vários policísticos e eu estou tentando engravidar há 4 anos. Então, listem essas 3 situações e depois eu vou te mostrar como deve ser o raciocínio, certo? Então, respondidas as 4 questões. Eu já sei a idade da mulher, eu sei o tempo de infertilidade, eu sei a causa da infertilidade, eu sei a reserva ovariana. Eu preciso definir uma conduta. Eu preciso definir um tratamento. De forma didática, eu costumo dividir que existem 5 possibilidades terapêuticas. Existem 5 possíveis tratamentos para ajudar o casal a conseguir engravidar. O primeiro deles não é um tratamento, é uma recomendação para que o casal, sim, continue tentando por mais um tempo. Como que funciona? Quando eu atendo um casal onde a mulher é jovem, tem uma boa reserva ovariana, tempo de infertilidade curto e um fator de fertilidade leve, eu posso dizer ao casal para tentar mais um tempo, caso eles estejam emocionalmente tranquilos para seguir dessa maneira. Um exemplo prático então, uma menina de 29 anos que tenta engravidar há exato 1 ano, que não foi, com uma infertilidade sem causa aparente e com uma boa reserva ovariana. Eu posso dizer a esse casal terá uma chance de engravidar no próximo ano de 50% se não fizer tratamento algum. Se assim eles entenderem que querem seguir apenas com as tentativas naturais, assim eles podem fazer. Eu só preciso colocar um prazo. Eu não posso falar para o casal, olha, vai tentar em casa porque não tem nada. Não, falar, olha, vamos criar a estratégia de tentar por mais certo tempo, 6 meses, para que vocês possam buscar uma chance a mais de gravidez espontânea e se não der certo, você volta. Quando a mulher tem uma idade um pouco mais avançada, eu diminuo ainda mais esse intervalo. Então essa conduta de falar para o casal, então toda vez que o médico falar para você, tenta por mais um tempo, você tem que responder essas 4 questões de uma forma muito tranquila. A mulher tem que ser jovem, ela tem que ter um tempo de infertilidade próximo de 1 ano, ela precisa ter um fator de infertilidade leve e ela precisa ter uma boa reserva ovariana, porque no contrário, vamos supor que ela seja jovem, um fator de infertilidade leve, tem uma boa reserva ovariana, mas ela não consegue engravidar há 3 anos. Eu não vou falar para esse casal voltar para casa e continuar tentando, né? Assim, não faz o menor sentido. Então aí vocês já começam a entender a importância de responder essas 4 questões. Eu também não vou falar para uma mulher tentar por 6 meses em casa se ela tem 43 anos. Basta me dizer a idade dela que eu não vou encaminhá-la para casa para seguir com suas tentativas naturais. Mas essa é uma possível abordagem. Então, a abordagem número 1, seguir em casa com as tentativas naturais, e para isso eu preciso responder essas 4 questões. Abordagem número 2, tratamento de coito programado. O que é o tratamento de coito programado? É um tratamento onde eu vou induzir a ovulação da paciente para que ela ovule, acompanhe o ciclo ovulatório dela, com ultrassom na grande maioria das vezes, e determino a data do seu período fértil para que eles possam namorar e tentar engravidar espontaneamente, e tentar engravidar naturalmente em casa. Quando que o tratamento de coito programado é indicado? Quando a mulher não ovula. Então, o tratamento de coito programado, ele é indicado para casos de anovulação, seja por ovários policísticos ou outras inúmeras causas que podem fazer com que a mulher não esteja ovulando. Essa é a única indicação do tratamento de coito programado. Não existe indicação de tratamento de coito programado se a mulher já ovula. Por quê? Porque os medicamentos utilizados para induzir a ovulação não melhoram a ovulação da mulher. Ela não precisa corrigir a ovulação dela, entende? Então, e ainda podem atrapalhar. Quando eu uso clomid, ou Indux, clomid, serofeno, se trata de clomifeno para mulheres que ovulam naturalmente, eu posso atrapalhar o endométrio, eu posso atrapalhar o muco, eu posso atrapalhar a sua chance de conseguir engravidar naturalmente. Então, tratamento de coito programado, por favor, é realizado para mulheres com anovulação, mulheres que não estão ovulando. Terceiro tratamento, eu chamo de o tratamento da causa da infertilidade. Como assim, Davi, o tratamento da causa? Bom, eu vi que a mulher tem endometriose,
endometriose e vou propor uma cirurgia para retirar a endometriose e dar chance para o casal conseguir engravidar naturalmente depois. Existe um fator masculino, o marido tem varicocele, nós vamos operar a varicocele para tentar melhorar o espermograma e dar uma chance para o casal conseguir engravidar naturalmente. Existe um mioma, eu vou tirar o mioma lá de dentro do útero para tentar aumentar a chance do casal engravidar naturalmente. Então, a mulher fez laqueadura e eu decidi reverter a laqueadura da paciente para que ela possa engravidar naturalmente. Então, esse tratamento eu chamo de o tratamento da causa da infertilidade. É muito importante, quando eu vou determinar o tratamento da causa da infertilidade, que eu tenha as 4 questões respondidas. É importante, não, é fundamental que eu tenha essas 4 questões respondidas. Por quê? Porque geralmente as pessoas estão olhando só para a causa da infertilidade. Então, e a causa da infertilidade é apenas uma das 4 questões. E agora, vou dar o exemplo da endometriose, por exemplo. Então, a mulher tem endometriose e ela quer fazer uma cirurgia para retirar a endometriose e tentar aumentar a chance de gestação espontânea. Só que tem uma questão. Ela tem 39 anos e uma baixa reserva ovariana. Olha só, uma mulher tem 39 anos, baixa reserva ovariana e eu estou querendo fazer o tratamento da causa da infertilidade. Qual é o problema disso? Quando eu trato a causa da infertilidade, eu preciso dar um tempo para o casal tentar em casa naturalmente. Então, eu não vou fazer uma cirurgia nessa paciente de 39 anos com dificuldade para conseguir engravidar por conta de uma endometriose e vou fazer uma fertilização in vitro no mês seguinte. Eu não posso fazer isso. Eu preciso tratar a causa e mandá-los para casa para tentar engravidar naturalmente por pelo menos um ano, porque lembra da última live? O tempo para o casal ter uma chance real de gravidez é de mais ou menos um ano. Agora, eu tenho um ano para gastar numa mulher de 39 anos com baixa reserva ovariana? Não. Então não quer dizer que eu não possa tratar a causa dessa paciente. Eu posso, desde que eu não tenha nenhuma outra alternativa de tratamento. Porque eu posso também indicar uma fertilização in vitro para tentar ajudá-la a conseguir uma gravidez. E aí eu vou ter que debater com o casal os prós e contras da fertilização in vitro e do tratamento da causa, da cirurgia para endometriose, para que a gente consiga chegar a uma conduta final. Assim vocês vão conseguindo entender a importância de responder essas 4 questões. Então, o primeiro tratamento, orientar o casal a tentar por mais um tempo. O segundo tratamento, o tratamento de coito programado para anovulação. O terceiro tratamento, o tratamento da causa. Quarto e quinto, inseminação artificial e fertilização in vitro. É o que nós chamamos de técnicas de reprodução assistida. Tem muita gente que faz confusão ainda nesses 2 tipos de tratamento. Eu preparei o meu desenho de novo para a gente conversar. Eu vou desenhar para tentar explicar para vocês. Deixa eu ver se vai dar certo. Pera aí, olha aí. Voltando, o nosso útero, as trompas e os ovários. O que é o tratamento de inseminação artificial? Eu escolho os melhores espermatozoides do parceiro, retiro aqueles que não eram bons, pego esses espermatozoides, coloco numa seringa e jogo os seus melhores espermatozoides dentro do útero. Uma vez que eu jogo os espermatozoides aqui dentro, eles ainda precisam seguir pelo caminho das tubas uterinas, chegar até o óvulo, fertilizar, formar o embrião que volta para dentro do útero para poder crescer e formar um bebê. Então vejam, a inseminação artificial ainda busca as formas naturais para tentar engravidar. O que eu estou fazendo? Eu estou dando um empurrãozinho nos espermatozoides para facilitar que eles cheguem lá no óvulo que a mulher ovulou naquele ciclo. Esse é o fundamento básico. Óbvio que eu estou falando de forma muito simplificada, né? A inseminação tem os seus detalhes. Depois a gente um dia pode fazer uma live só sobre inseminação, mas esse é o fundamento. O fundamento é que eu faça um tratamento e eu coloque os espermatozoides lá dentro. Agora, é extremamente importante, deixa eu voltar aqui nesse desenho, quando eu vou indicar uma inseminação artificial, que eu tenha, então, alguns critérios. Que eu tenha as tubas normais e que eu tenha uma condição mínima de capacidade seminal para poder fertilizar e engravidar. Então, eu preciso responder essas 2 questões sempre, que é qual é a capacidade das tubas uterinas, qual é a qualidade do espermograma. E uma terceira pergunta importantíssima é o tempo de infertilidade do casal. Nós sabemos que casais que têm mais de 3, existem autores que defendem mais de 5 anos de infertilidade, têm a chance de sucesso com inseminação artificial muito pequena. Então, até mesmo para indicar uma inseminação, eu tenho que responder qual é a causa da infertilidade. Eu preciso avaliar as tubas, eu preciso avaliar a parte masculina e o tempo de infertilidade para poder indicar esse tratamento com propriedade. E depois de inseminação, também existe a fertilização in vitro. O que é a fertilização in vitro? De forma simplificada, vamos lá para o nosso desenho.
desenho. Na fertilização in vitro, eu retiro o óvulo da mulher, eu fertilizo esse óvulo com o espermatozoide fora do corpo e aqui nós formamos um embrião no laboratório. E depois eu coloco o embrião pronto dentro do útero. Colocar um embrião pronto dentro do útero não é sinônimo de gravidez, porque ele ainda precisa crescer e se adaptar para poder formar um bebê. Então, essa é a diferença fundamental entre a inseminação artificial e a fertilização in vitro. Na inseminação, eu dou um empurrão para os espermatozoides para que eles consigam chegar mais facilmente até o óvulo, e na FIV, eu retiro o óvulo da mulher, fertilizo com o espermatozoide do seu parceiro, formo um embriãozinho e coloco esse embrião pronto dentro do útero para tentar proporcionar alguma chance de gravidez. Muito bem, falei os 5 tratamentos. 1. Orientar o casal para casa, tenta mais um pouco, colocando um prazo, não esqueça disso, colocando prazo. 2. Coito programado, a paciente não ovula, vou tentar fazê-la ovular para que ela possa ter alguma chance de gravidez. 3. Tratamento da causa, eu vou tratar a endometriose, eu vou fazer uma cirurgia da tuba, eu vou fazer uma cirurgia de varicocele, vou pedir para a paciente perder peso para voltar a ovular. Olha lá, às vezes eu não preciso indicar coito programado, eu posso indicar o tratamento da causa. Perca peso, corrija sua tireoide, corrija sua prolactina, e aí eu volto a fazer com que você ovule e você engravida naturalmente sem nenhum tipo de tratamento. 4. Inseminação artificial. 5. Fertilização in vitro. Não vai fugir disso. Então, quando você terminar a sua consulta médica, quando você já levou os seus exames para o médico, ele tem que definir uma dessas 5 condutas. Se ele mandar você para casa para tentar mais um tempo, ele tem que preencher aqueles critérios que eu falei lá no começo. Pouco tempo de infertilidade, bem próximo de 1 ano. Se você já tem mais de 2 anos, não siga essa conduta. Já ficou 2 anos tentando engravidar em casa e não engravidou? Não faça isso, conduta errada. Então, infertilidade próximo de 1 ano, mulher jovem, boa reserva ovariana e cuja causa da infertilidade não é um fator que impede de conseguir uma gravidez. Então, se ele mandou você para casa, toma cuidado. Se alguma pergunta dessa estiver errada, lamento, não é esse profissional que vai te acompanhar até o final. E aí, ou vai tratar a causa, ou coito programado, ou inseminação, ou FIV. Tem que definir uma conduta. Não dá para enrolar. Se enrolou, encaminha, procura outro, vai procurar um especialista. Porque é assim que a gente cuida das doenças médicas. Eu tô gripado. Pede um exame para ver qual é o problema e vai tratar o sintoma ou vai tratar a causa. Mas eu preciso definir uma conduta. Eu tenho um nódulo na mama. Vai, colhe o exame, dá um diagnóstico, faz a biópsia, define uma conduta. Qualquer tipo de tratamento médico deve ser seguido dessa maneira. E é isso que eu queria buscar para vocês. Tô vendo um monte de mensagens assim. Eu não consigo ler as mensagens enquanto eu falo, senão eu perco a minha concentração. Mas as meninas estão anotando. Tem perguntas aí, né? Antes de responder as perguntas, eu preciso falar uma coisa. A infertilidade não se limita ao médico. Depois eu vou falar com vocês, aí entra no projeto dos sentidos da vida, então tô queimando largada aqui, mas eu não consigo, que é o protagonismo do casal, né? Então esse vai ser um tema de uma live um pouquinho mais pra frente, mas é o protagonismo. Quantas vezes eu indiquei fertilização in vitro para um casal que não conseguiu fazer, seja por questões financeiras, emocionais, conjugais, seja lá qual for. Então indicar uma conduta é só o primeiro passo. Conseguir fazer o tratamento é outro passo. Então não basta indicar um tratamento, o casal precisa fazer. E aí o que acontece? Muitos casais se perdem na hora de fazer o tratamento, seja porque está naquela fase do luto inicial de negação ou raiva e não quer fazer, não, eu não preciso, eu não vou fazer, eu não preciso, eu não vou fazer, ou seja porque às vezes não tem condições realmente de conseguir fazer. E aí é preciso criar um raciocínio e um plano reprodutivo. E esse vai ser um tema qualquer dia de um tema chamado planejamento reprodutivo. Eu estou elaborando ainda essas fórmulas, em breve eu trago para vocês. Mas lembrem-se, quando a gente for indicar um tratamento, eu tenho que pesar inclusive a opinião do casal. Eu indiquei FIV para um casal que não tem condições financeiras, eu tenho que dar caminho financeiro para eles conseguirem fazer o seu tratamento. Se mesmo assim não há caminho, existe alguma outra alternativa? Volto lá no exemplo da endometriose. Poxa, eu vou dar um exemplo muito prático de casais que vieram comigo assim. Eu indiquei FIV porque tinha um fator tubário de infertilidade e aí tinha endometriose. Aí o casal falou assim, doutor, não tem condições de fazer FIV agora, eu preciso me guardar financeiramente, FIV é caro, quem já foi atrás já sabe disso. Eu falei, bom, beleza, e a laparoscopia e a cirurgia é uma alternativa. Então, de repente, você consegue fazer a sua cirurgia pelo plano, espera por 1 ano, e nesse 1 ano você vai guardando dinheiro. Se você conseguir engravidar com a cirurgia, excelente, dinheiro na conta nunca vai ser um problema, vai ser problema resolvido com dinheiro na conta, melhor dos cenários. Agora, se não conseguir engravidar com o tratamento, nós fazemos a FIV porque você já se preparou. Isso se chama planejamento. E qualquer dia a gente vai bater um papo sobre esse tema. Planejamento reprodutivo. Mas ele é importante, ele é tão importante quanto as indicações do tratamento. Não basta indicar, tem que conseguir fazer, certo? Vamos lá, vamos às perguntas.
Paciente com 30 anos tenta uma 3 e não menstrua. Beleza, começou fácil. Paciente de 30 anos tentando engravidar há 3 anos e não menstrua. Já deu a faca e o queijo para eu acreditar que você não ovula. Óbvio, eu não tô te dando diagnóstico. Existem inúmeras causas para a mulher não menstruar. Então o que eu tenho que fazer? Bom, ela não menstrua, criei hipótese, eu acho que ela não ovula. Se ela não ovula, eu vou atrás da causa. Confirmei, é anovulação. Pedi os exames e ela tem ovários policísticos. Ela é jovem, ela tem ovários policísticos, foi programado. Cuidado, peraí. Jovem, ó, você vai ficar brava comigo. Jovem, ovários policísticos. O que eu preciso ver? Existe alguma forma de eu tratar a causa disso? Poxa, como é que está seu peso? Tá acima do peso? Eu vou brigar com você para perder peso. E que legal essa pergunta, eu vou evoluir mais. Olha só, você tem 30 anos e tem ovários policísticos e a causa dos ovários policísticos é porque você tem sobrepeso. Eu vou pegar no seu pé, não vou fazer tratamento nenhum, eu vou mandar você para casa, eu vou mandar perder peso, porque eu tenho tempo de seguir a conduta padrão. Se você perder peso, você vai ter uma gestação mais saudável, vai ter menor risco de diabetes gestacional. Você vai ficar muito brava comigo, mas eu vou fazer a conduta padrão. Agora, se você tem 38 anos, eu não vou te mandar para casa para ficar perdendo peso por muito tempo. Eu vou fazer tudo ao mesmo tempo. Eu vou induzir tua ovulação enquanto você perde peso, porque eu não posso perder tanto tempo assim. Então, conduta, paciente jovem, anovulação crônica, eu vou tentar corrigir a causa. Se eu não conseguir, eu faço um tratamento de indução da ovulação enquanto programado. Próxima pergunta. 40 anos, antimileriano de 0,27, 2 anos tentando. Qual o melhor tratamento? Legal. 40 anos, antimileriano, 0,27. Para quem não entende, é uma reserva ovariana muito baixa. Qual é o melhor tratamento? Então, eu tenho 3 perguntas respondidas. 40 anos, baixa reserva ovariana, 2 anos tentando engravidar. Ou seja, tem algum problema atrapalhando esse casal. Eu não sei a causa. Provavelmente o casal também não sabe qual é a causa, né? Porque senão eu teria mandado na pergunta. Mas só com essas 3 perguntas, com essas 3 respostas, o tratamento será aquele que possa proporcionar a maior chance de resultado positivo no menor intervalo possível. Olha a resposta. O tratamento que você tem que fazer é aquele que vai proporcionar maior chance de resultado positivo no menor intervalo possível. Normalmente, esse tratamento se chama fertilização in vitro. Eu já estou pensando em FIV, mas você nem sabe a causa, você não sabe se é endometriose, você não sabe se é mioma, você não sabe se é fator masculino, eu não sei. É óbvio que daí eu vou ver como eu vou fazer isso, né? Então, tô dando só um raciocínio. Agora, poxa, Davi, eu não tenho condição de fazer FIV, então eu preciso tratar a causa, eu só preciso ser breve no menor intervalo possível. A única coisa que eu tenho certeza que você não pode fazer é perder tempo. O seu tempo é extremamente precioso. E aí, depois, diversas outras informações devem ser tiradas. Qual é o FSH, qual é a causa da infertilidade. E aí tem muita coisa para ser discutida, né? O objetivo aqui não é indicar um tratamento, é fazer com que vocês entendam o raciocínio. Próximo. 34 anos, tentam há 6 anos, engravidou com serofene e perdeu gêmeos com 21 semanas. Puxa vida. 34 anos, tentava engravidar há 6 anos, no meio desses 6 anos ela engravidou e perdeu os bebês. O tempo de infertilidade é muito significativo, a idade é jovem, mas eu tenho que tomar cuidado, 34 anos é uma idade perigosa, eu tenho que medir com um critério a reserva ovariana, e é legal porque, legal entre aspas, né, assim, porque ela trouxe um outro cenário, que é o passado obstétrico. Eu não falei nada sobre isso, isso é extremamente relevante. Ela perdeu seus bebês. Então eu tenho que avaliar possíveis causas dessa perda gestacional. Então, a resposta no seu caso ela é muito delicada, porque eu não posso me limitar às estratégias de tratamento que possam te ajudar a conseguir engravidar, mas além de tudo, eu preciso buscar respostas para que você tenha um bebê em casa. Quantas e quantas vezes a gente não está cuidando de casais com abortamento de repetição? Eu falo para eles, olha, nós temos 2 objetivos. Eu tenho o primeiro objetivo de tentar te ajudar a conseguir engravidar novamente, só que o segundo objetivo é que a sua gravidez evolua para que você consiga chegar em casa com seus bebês. E aí eu tenho que investigar trombofilias, fatores uterinos, fatores endometriais, dentre outros, para poder esclarecer. Mas essa resposta ela é super delicada e eu não consigo criar uma resposta simples como eu fiz dos outros casos. Pode ir, Joyce. 38 anos, tentante há 15, sem diagnóstico aparente. Nunca fez exame de reserva ovariana. Qual o melhor tratamento? Uau, 38 anos tentando engravidar há 15 anos. 15! Ó, você que tá reclamando que não engravida há 1 ano, 15 anos tentando engravidar, meu Deus. E ela fala que tem uma infertilidade sem causa aparente, certo? Eu vou usar essa pergunta para criar outro raciocínio. Pedir exame não ajuda o casal a conseguir engravidar. Eu tenho certeza absoluta que essa mulher foi em diversos profissionais e elas chegam geralmente na consulta super estressadas, super ansiosas, super nervosas. Davi, eu já fiz
fiz tanta coisa, meu Deus, você não fez nada. Desculpa dizer assim, mas assim, você não fez nada até agora. Por quê? Porque você só fez exame. E ainda nem conseguiu responder por quê. Entendeu? Então, 15 anos de infertilidade, eu tenho que pensar em FIV. Porque você acha que eu vou colocar um espermatozoide lá dentro do útero e vou dar uma chancezinha? Não, eu já falei, as publicações que falam para casais com mais de 5 anos de fertilidade, inseminação não ajuda. A causa, ninguém achou. Estou considerando que seja realmente uma infertilidade sem causa aparente, né? Então, assim, eu vi lá os exames e estão normais. 90% das infertilidades sem causa aparente que chegam aqui no consultório, a gente acha alguma coisa. Mas assim, vamos supor que seja. Eu também não achei. É uma infertilidade sem causa aparente há 15 anos. O que eu vou fazer? FIV. Eu vou formar um embriãozinho e vou colocar dentro do seu útero para te dar uma chance. Então, a indicação de FIV não se limita aos casos em que a mulher não consegue engravidar porque tem um fator tubário. Há causas bem definidas. Então, eu vou buscar algum tratamento que dê alguma chance para essa paciente que tenha uma chance sustentada. Coito programado não tem indicação. Então, ó, vamos lá, para 5 indicações. Eu posso mandar o casal ir para casa tentar de novo? Não posso. Eu posso indicar coito programado? Não posso, porque não é anovulação. Eu posso indicar o tratamento da causa? Não posso, porque é uma infertilidade sem causa aparente. Eu posso indicar uma inseminação intrauterina? Não posso, porque ela tem mais de 5 anos. O que sobrou? FIV. Você entendeu como é legal raciocinar dessa maneira? Ficou até didático, né? Então, vamos por exclusão? Então, eu posso indicar FIV inferindo a causa ou por exclusão. Ó, gente, eu só tenho 5 opções. Eu não posso essa, não posso essa. O que eu vou fazer? Vou fazer essa aqui. E às vezes, quando eu vou fazer tratamentos de FIV nesses casais, às vezes é na fertilização in vitro em que eu vou descobrir a causa. Quando a gente vai formar os embriões, eu vejo a qualidade dos óvulos e aí a gente descobre coisas que os exames não tinham conseguido mostrar. Então, fazer FIV não quer dizer que eu trouxe para você a solução do seu problema. Mentira! Eu estou tentando de alguma maneira te proporcionar alguma chance de conseguir uma gestação, certo? Esse é o raciocínio. Pergunta. 37 anos, tenta 18 anos, endometriose, obstrução tubária. 18 anos? Papel masculino, fez uma FIV com 35 anos, teve 5 óvulos e 3 embriões. Com 37, teria menos óvulos? Ou depende do protocolo? Ó, eu vou tentar resumir. 37 anos, 18 anos de infertilidade por fator tubário, fez uma FIV com 35 anos, onde ela teve 5 óvulos. Ela me pergunta qual é o tratamento e se agora, com 37 anos, ela vai ter um número menor de óvulos. Eu tenho que ser cuidadoso. Primeiro, concordo que a FIV seja o tratamento melhor indicado para quem tem endometriose e tanto tempo assim de infertilidade. Como eu acabei de explicar há pouco, dificilmente a gente vai conseguir tratar a causa da infertilidade. Eu tenho que ser cuidadoso porque não estou vendo os exames, volto a insistir, por favor, eu só quero ensinar o raciocínio, tá bom? Não quero ensinar vocês a definirem conduta, mas eu quero ensinar o raciocínio. Agora, com 35 anos, eu tive 5 óvulos. Eu vou ter menos óvulos com 37? Não necessariamente. Olha que perigo essa resposta. Não necessariamente. Por quê? Eu não sei por que você teve 5 óvulos na FIV. Você teve 5 óvulos na primeira FIV. Por quê? A sua capacidade ovariana é realmente para ter 5 óvulos, ou seja, eu medi a sua reserva ovariana, eu constatei que a sua reserva ovariana era baixa e por isso você teve 5 óvulos. Possivelmente você vai ter menos óvulos agora com 37. Por quê? A reserva ovariana diminui. Ou você tinha reserva ovariana e não respondeu direito aos medicamentos. Ou você tinha boa reserva ovariana e usou uma dose mais baixa de medicamentos e agora, aumentando a dosagem, pode ser que eu consiga uma resposta melhor. Então, dizer para mim quantos óvulos você teve numa FIV, eu ainda tenho que responder 2 perguntas. Teve poucos óvulos, por quê? Porque tem baixa reserva ovariana e não adianta insistir com altas dosagens que não vai responder melhor, ou porque a estratégia do tratamento não foi boa o suficiente para fazer com que você produzisse um número maior de óvulos. Volto a insistir, o tratamento possivelmente seja FIV e busque o quanto antes, porque se com 35 você não engravidou, uma coisa eu sei, com 37 a qualidade dos seus óvulos será menor. A qualidade será menor, a quantidade eu não sei dizer, depende dessas 2 variáveis, mas a qualidade será certamente menor. Bom, então não enrola, por favor. 37 anos, ovários policísticos, FSH de 7,7. Em fevereiro de 2019, tinha um antimileriano de 0,02. Utiliza quelária e menstrua. Qual o melhor tratamento? Vamos lá, caso super delicado e com diagnóstico equivocado. 37 anos, começa me falando que tem ovários policísticos e termina me dizendo que tem antimileriano de 0,02. 0,02. Muito baixo. E aí ela fala que está usando quilaira e por isso menstrua regularmente. Você está menstruando regularmente só por conta da pílula?
Aí ela fala, eu tenho um FSH de 7. FSH de 7 tomando Quilaira ou sem tomar Quilaira? Uma coisa eu tenho certeza, você não tem ovários policísticos. Você não tem ovários policísticos. Esse não é o seu diagnóstico. Você tem insuficiência ovariana, tem infertilidade e tem idade avançada. Qual é a melhor conduta no seu caso? Não sei, porque eu não sei. Ir para casa, eu tenho certeza que não é. Tratamento da causa, dificilmente conseguiremos. Coito programado, não é, porque você não tem ovários policísticos. Para ter ovários policísticos, você tem que ter um problema de ovulação e não um problema de baixa reserva ovariana. Eu expliquei lá atrás, na outra live, dá uma olhada. Existe uma diferença muito grande de anovulação crônica e reserva ovariana. Então, ir para casa não é. Tratamento da causa não é. Coito programado não é. Inseminação tampouco. E FIV? Vai dar certo? A FIV já tem condições de conseguir fazer uma FIV com antimileriano de 0,02? Eu tenho que ser muito cuidadoso em sugerir o tratamento. Você se enquadra perfeitamente no que eu vou dizer em breve, que são os sentidos da vida. No seu caso, a nossa pergunta, a nossa conversa, ela tem que ser pautada não na pergunta que você vai me fazer de como eu posso te ajudar a conseguir engravidar, mas sim a pergunta que eu vou lhe fazer: como posso ajudá-la a ser mãe? Então eu tenho certeza que a nossa conversa tomará rumos diferentes além dos técnicos para que eu possa te ajudar a ser mãe. E com isso eu terei que abrir inclusive a sua cabeça para outras linhas de pensamentos para tentar chegar à maternidade. Então essa é uma conversa super ampla. Lamento dizer, mas assim, a sua reserva ovariana coloca grandes limitações e nós temos que ser muito cuidadosos em ter um diagnóstico preciso, porque, por exemplo, o antimileriano pode sofrer influência se você dosou colhendo pílula, né? O seu FSH também pode sofrer alguma influência. Em que fase do ciclo você colheu o FSH? Qual era o estradiol quando você colheu o FSH? Então volta lá na live dos diagnósticos e é preciso ser muito cuidadoso e primeiro chegar a um diagnóstico preciso para depois conseguir chegar a uma conduta no seu caso, bom? Deixa eu responder uma pergunta aqui de uma paciente. Eu prometi para ela que eu ia responder na live, senão vai acabar meu tempo. Se eu não fizer isso, ela me mata. Ela é uma paciente minha, já tá com o bebê em casa, um casal super legal. E ela me perguntou assim, a gente fez uma FIV e ela engravidou, teve um bebê e ela já tá querendo ter o segundo. E ela perguntou assim, quem fez FIV pode fazer inseminação depois? Possivelmente ela esteja pensando na questão dos custos do tratamento, né? E tentar alguma forma de baixa complexidade, a parte física também. A resposta é a seguinte, quando eu indiquei o tratamento no caso dela, a gente indicou FIV numa infertilidade sem causa aparente de 9 anos. Então ela não conseguia engravidar há 9 anos, eu expliquei toda essa teoria para ela, falei assim, olha, inseminação não vai dar certo, a gente fez FIV e deu certo. E era uma infertilidade sem causa aparente, na época eu não consegui chegar num diagnóstico preciso, eu não me recordo com tanta precisão assim no caso dela. Então, assim, eu tenho que voltar aquilo, assim, é possível fazer uma inseminação? Não. Não, por quê? Porque eu tenho que ver o motivo pelo qual eu indiquei FIV no seu caso. Não quer dizer, lembra que eu falei lá numa live lá atrás, eu falei assim, olha, não quer dizer que você nunca vai conseguir engravidar sequer naturalmente, mas as chances são pequenas. E hoje você tem 40 anos de idade. E aos 40 anos de idade eu tenho que me preocupar. Então eu tenho que saber a causa, o tempo e a idade da mãe. Então não podemos fazer, eu não vou fazer inseminação no seu caso porque não tem critério técnico, certo? E puxa, que legal, eu vou puxar o gancho dessa pergunta. Muitas pacientes procuram tratamentos por conta do preço. Eu fiz uma live, eu fiz um stories essa semana, eu falei sobre isso. Não é o preço que indica tratamento, gente. Eu não vou indicar uma inseminação porque é mais barato. Eu vou indicar o tratamento que for tecnicamente preciso. Tampouco vou indicar uma FIV porque é mais caro. Eu não posso fazer isso. Isso é antiético no meu modo de ver, né? Então, a FIV me dá maior lucro, eu vou indicar a FIV. Não é um erro, é um equívoco gigantesco. Não é certo fazer dessa maneira, né? Então, não é o custo do tratamento que indica, mas uma análise técnica que possa justificar que aquele tratamento possa ter alguma possibilidade de trazer um resultado positivo, tá bom? Tem mais alguma? Tem muitas perguntas sobre obstrução tubária. Qual que é o melhor tratamento? Melhor tratamento para obstrução tubária. Legal. Vou simplificar. Uma vez eu escrevi um texto legal sobre obstrução tubária. Eu vou narrá-lo aqui. Eu falo assim, imagine, um texto poético, né? Assim, imagine que existe um casal separado por uma ponte e essa ponte quebrou, né? Então, óbvio que eu não vou lembrar as palavras poéticas da época, mas o conceito era esse, assim. Então, existe um casal separado por uma ponte, que é o óvulo e o espermatozoide. Deixa eu voltar no meu desenho aqui, deixa eu fazer o desenho. Eu adoro explicar com desenhos. Fator tubário de infertilidade. Dá pra ver aí? Dá. Para engravidar naturalmente, o espermatozoide tem que seguir o caminho da tuba e fertilizar o óvulo que a mulher produziu. Aqui no final
finalzinho, é aqui que ocorre a fertilização. E de repente, a ponte quebrou. Se a ponte quebrou, eu só tenho dois jeitos de conseguir fazer, proporcionar alguma chance. Uma, vamos consertar a ponte. Vamos fazer uma cirurgia para tentar fazer uma recanalização tubária, uma reconstrução tubária, depende aí do fator. 2, se a ponte quebrou e eu não consigo consertar, o que eu faço? Dou a volta, né, gente? Tiro o óvulo, fertilizo com o espermatozoide, formo um embriãozinho, dou a volta por aqui e coloco o embrião aqui dentro. Isso se chama FIV. FIV. Tô escrevendo em ponta cabeça, deu certo? Deu. Então, só existem duas condutas em fator tubário de infertilidade. 1, cirurgia. Tenho aderências pélvicas, eu acho que é uma endometriose. Dá para tentar tratar a causa? Beleza, vou fazer isso e vou tentar ajudar você a engravidar naturalmente. Não deu certo ou eu não quero fazer uma cirurgia, fertilização in vitro é a segunda opção. Bom, mais perguntas? Peraí, deixa eu responder. Como faço para assistir as lives anteriores? As lives anteriores, para facilitar, o que eu fiz? Eu gravei as lives anteriores e nós estamos editando, tirando, para ficar mais claro, objetiva, e a equipe de edição tá fazendo um trabalho super legal. Vitor, se você estiver aí assistindo, né, o pessoal que tá fazendo a edição das imagens, tá ficando super legal. E a gente vai postar no YouTube. Eu acho que semana que vem a gente já posta a live da semana passada. Então vai ter um delay aí entre as lives e a postagem, mas a gente vai postar no canal do YouTube Sentidos da Vida. Joyce. Paciente de 38 anos, 15 anos de tentativa com coito programado, 2 inseminações artificiais. Hoje tem miomas uterinos e cistos hemorrágicos com frequência. Olha só, 38 anos, com 15 anos de infertilidade, fez 2 inseminações e coito programado. Se você não tem anovulação, você não tem a menor indicação de coito programado. Por ter mais de 5 anos de infertilidade, também não tem indicação de inseminação intrauterina. Então, assim, no meu modo de ver, cuidado. Para mim, o tratamento melhor indicado no seu caso é a fertilização in vitro. E agora, com 38 anos, eu preciso tomar cuidado para quantificar a sua reserva ovariana para poder saber quais são as possibilidades reais de conseguir um resultado positivo com FIV, né? Então, esse é um raciocínio simples para vocês poderem entender como deveria ser conduzido. Volto a dizer, hein, pessoal, cuidado, não estou indicando FIV para você, eu estou querendo te fazer pensar, tem que ver os exames, ver a causa, né? Então, eu tenho que ser cuidadoso aqui nas minhas palavras, mas esse é o raciocínio mais simples, que é o que eu acho que vocês devem ter para serem objetivos para que consigam uma gravidez. E vou aproveitar, eu fiz uma pergunta no Stories, perguntando assim, qual é o melhor tratamento para você? Faça a pergunta aqui, se vocês quiserem colocar, faça a pergunta aqui para você. Assim, qual é o melhor... Oi, Fê! Valeu, obrigado, viu? Então, assim, qual é o melhor tratamento? Aquele que te proporciona uma chance mais natural de conseguir uma gravidez ou aquele que proporciona o melhor resultado? Olha que pergunta legal. Alguns pacientes chegam para mim e falam assim, doutor Davi, qual que é o melhor tratamento? Aí, caramba, e agora? Qual que é o melhor tratamento? É aquele que eu vou tentar te ajudar para fazer engravidar naturalmente ou é aquele que eu posso te proporcionar maior chance de gravidez no menor intervalo de tempo? Então, é uma resposta difícil, né? E lá, nessa enquete, a maioria, acho que foram, não lembro, mas acho que 60% das pessoas respondeu que na cabeça delas, o melhor tratamento é aquela que proporciona a melhor chance de resultado e 40% delas respondeu que era aquela que engravidava naturalmente. Então existe essa diferença, existe um pensamento diferente dos casais. Eu tenho casais que vêm aqui e falam assim, doutor Davi, eu não quero fazer FIV, eu quero tentar engravidar naturalmente. Show, vamos atrás para saber se é possível. Agora, eu também não vou indicar um tratamento para tentar te ajudar a engravidar naturalmente se não for possível. Eu vou continuar sustentando a indicação de FIV. Mas é uma pergunta diferente, né? É uma pergunta que gera diferentes respostas para vocês entenderem o quanto o anseio dos casais é tão importante quanto eu vou nortear as minhas condutas para tentar ajudá-los a conseguirem engravidar. Joyce. 39 anos, menstrua regularmente, a cada 27, 28 dias. Está há 1 ano e meio tentando engravidar. Menstruação regular significa que estou ovulando? 39 anos? Legal. 39 anos, tentando engravidar há 1 ano e meio e menstrua regularmente. Olha que bacana. Ela fez 2 perguntas. Ela pergunta, saber que eu menstruo regularmente é uma prova que eu ovulo? 99% de chance de que você ovula. Eu tenho dor na mama perto do período menstrual, eu tenho uma coliquinha, eu tenho muco no período fértil, você ovula. É 100% de certeza para falar que você ovula. Agora, 1 ano e meio de tentativas, com 39 anos, já não posso mais assumir condutas expectantes. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não sei o que eu vou fazer. Se eu vou buscar o tratamento da causa, posso cogitar uma inseminação intrauterina ou se eu vou fazer uma fertilização in vitro. Eu sei que, pega assim, eu não vou mandar você para casa para continuar tentando, eu não vou indicar coito programado. Só sobraram 3
três coisas. Ou eu vou procurar e achar e tratar o fator de infertilidade, ou eu vou indicar inseminação intrauterina, ou eu vou indicar FIV. Quem vai indicar isso? A causa da infertilidade. A causa da infertilidade. Eu sei que agora eu tenho que fazer isso de forma breve. Não vou enrolar mais. Eu tenho que saber qual é a causa para poder indicar um desses três tratamentos. Eu já vou fazer uma inseminação. Peraí, o sêmen permite? As tubas permitem? Aí, tá bom, pode propor uma inseminação. Agora, se não, eu tenho que pensar em outras possibilidades. Então, eu não sei qual é o melhor tratamento desses três, mas eu sei, um desses três vai ter que ser da forma mais breve possível. Bom, algo mais? 25 anos, tentam a 9, tem ovários policísticos e espermograma com pouca qualidade. Olha só, 29 anos, ovários policísticos e sêmen com baixa qualidade. Posso engravidar naturalmente? Quando eu tenho uma mulher com ovários policísticos e um fator masculino leve, eu sempre dou uma chance, e ela é jovem, eu sempre dou uma chance de pelo menos 3 a 6 tentativas de coito programado antes de indicar a inseminação. É um tratamento de menor complexidade. Tem que olhar o sêmen. Naturalmente, só se você voltar a ovular naturalmente porque perdeu peso, tratou tireoide, tratou o fator que estava levando a ovários policísticos. Mas se não dá para tentar fazer um coito programado por 3 vezes, se não deu certo, eu vou para inseminação. Se não deu certo, aí a gente vai pensar em FIV, mas não é um caso que a gente vai pensar em FIV, não. Pessoal, o tempo voou, foi super legal a live de hoje. Eu acho que eu consegui mostrar um pouco do raciocínio, né, para a indicação dos tratamentos. O grande segredo disso tudo é responder essas 4 questões. Causa da infertilidade, tempo de infertilidade, idade da mulher e reserva ovariana. Eu tenho que responder essas 4 questões. Todo mundo que ficou até o final tenham essas questões muito bem respondidas para poder indicar algum tratamento, certo? Eu fico à disposição para vocês me mandarem mais perguntas. Eu acho que é uma live legal para ser repetida e para a gente abrir para mais questões, abrir para raciocínio, né? E eu espero de alguma maneira ter ajudado vocês, tá bom? Um forte abraço para vocês, boa noite, cuidem-se e até a próxima. Se tiverem alguma sugestão de tema para alguma próxima live, manda, não é inbox, como é que fala? Direct, né? Manda um direct e eu tento responder para vocês. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.